eu escolhi alguns textos, e aí, é claro, só para encerrar, né, a parte do Hume. Por que ele não tem, então, a filosofia da linguagem? Ora, porque a sua teoria do conhecimento já embute uma reflexão central sobre a linguagem, porque aí, é claro, o conhecimento para o Hume é outra coisa, que não está baseado numa dicotomia sujeito-objeto, subjetividade-objetividade. Isso aí é um problema inexistente para o Hume. Não é? Uma ciência que funciona bem é uma ciência bem feita. A ciência newtoniana é uma ciência bem feita. O que distingue a ciência newtoniana da ciência aristotélica é isso, ela é uma ciência bem feita. Ela não tem acesso a uma realidade diferente, é a mesma realidade. São os mesmos problemas que afligiam os gregos, só que os gregos não conseguiram resolver tão bem quanto o Newton. E não é que o Newton teve os ingleses têm uma... Vocês imaginam isso? Foi dado a um jovem cientista em Cambridge uma penetração especial sobre a realidade. Então, lá naquela ilha, você nasce com uma espécie de intuição aprimorada a respeito da essência das coisas. Não é assim que funciona o conhecimento. Não é? O que teve ali foi justamente um homem que transformou a matemática numa linguagem perfeita por via do cálculo, de um instrumento de análise que não existia antes. Né? Então, e aí, justamente, a importância da arte de escrever é uma importância, se vocês quiserem, da arte de demonstrar, né? Porque a matemática faz parte da arte de escrever também. Né? Ela é uma língua e ela tem a sua sintaxe e ela tem a sua perfeição. Né? Então, esse conhecimento da natureza ele é perfeito porque a língua que permite conhecer a natureza é perfeita, não é porque o nosso acesso à natureza melhorou. As nossas relações com a natureza melhoraram desde a antiguidade. Né? Pelo contrário, continuam exatamente as mesmas. Né? A gente não entende como a natureza funciona em essência. Isso, quem tentar esgotar, exaurir esse problema, vai se perder, né? Nos labirintos de uma armadilha velha chamada metafísica. Né? O que nós temos é justamente um conhecimento que é o conhecimento que nos é facultado pela nossa imaginação, que é essa espécie de mecanismo, né, de produção de sentido, e é por isso que você precisa de uma arte de escrever. Né? Então, é por isso que não tem uma filosofia da linguagem no Hume. Bom, se a gente adiantar, eu vejo aqui que o Wittgenstein nasceu em 1889. O Hume morreu em 1776. Então, 100 anos, adiantando 150 anos, né, da morte do Hume à maturidade do Wittgenstein, nós vamos encontrar nesse filósofo exatamente um conjunto de preocupações que coincide com as preocupações do Hume, nesse problema da linguagem. É claro, o Wittgenstein tem uma trajetória que eu não sou um estudioso, então não posso falar em detalhe disso para vocês, mas é necessário mencionar o fato de que o Wittgenstein ele se projeta filosoficamente a partir de um grupo, né, que é o grupo dos filósofos que se reúne lá em Viena na década de 20, na infausta década de 20, né, que vê surgir em Viena também o fenômeno mais terrível do século XX, mas no círculo de Viena é que o Wittgenstein se conhece, então, se associa a determinados filósofos, o Popper, o Schiller, né, todas essas figuras extraordinárias, e com a guerra todos são exilados, com a ascensão do nazismo, melhor dizendo, todos são exilados, vão para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. O Wittgenstein vai para a Inglaterra, e na Inglaterra ele conhece, então, a grande figura da cena intelectual britânica na época, que é justamente Bertrand Russell, né? Que, além de ser um grande filósofo, foi um grande escritor também. Né? Suspeito que as duas coisas tenham alimentado a outra. E o Wittgenstein rapidamente não só abandona o conjunto de preocupações do positivismo lógico de Viena, como supera também o quadro das questões que são colocadas pela filosofia de Bertrand Russell e se projeta como um pensador independente.
um pensador independente de fôlego, né, formado nessa tradição, mas que tem uma dívida enorme para com os clássicos, né? E essa dívida vem justamente um pouco do seu estudo, da sua erudição, mas também da sua genialidade, porque é uma dessas figuras que se apropriam de problemas clássicos sem mesmo ter lido autores em que isso foi formulado. Mas isso é bem raro, né? É isso que nutre a esperança do pessoal que eu chamei de meia tigela, né? De dizer, bom, mas eu sou um original. Não, senhor. Um Wittgenstein surge a cada... Né? É muito raro, é fortuito e é muito raro. Né? São flores muito especiais essas. E o Wittgenstein nunca deu muita importância para o Hume. No entanto, na gramática filosófica, que, na verdade, é um conjunto de anotações que ele fez nos anos 30, quando ele morreu em 51, a igreja wittgensteiniana já estava constituída em Cambridge, né? Então, as pessoas preservaram ciosamente todos os cadernos de anotações do Wittgenstein, e é por isso que hoje nós temos um corpus wittgensteiniano que é muito maior do que a obra que foi publicada de Wittgenstein em vida. E uma parte desse corpus controversa é a gramática filosófica. E foi traduzida em português, mas a edição a qual eu tinha acesso era uma tradução para o inglês, né? O Wittgenstein escrevia em alemão, evidentemente. E na gramática filosófica, justamente, o Wittgenstein vai proceder a uma espécie de fundação nova, né? Ele vai propor uma fundação nova para nós entendermos o que é a matemática e qual é a relação da matemática com a questão do conhecimento. E aí é legal, porque ele escreve a gente vai acompanhando as anotações dele e vai vendo que tem muito Hume aqui, tem muito Condillac também. O Condillac escreveu um livro fascinante no século XVIII chamado A Língua dos Cálculos. Parece muito a segunda parte da gramática filosófica do Wittgenstein. E a primeira parte tem muita coisa do Hume, né? Eu separei alguns fragmentos para ler para vocês. Não vou fazer nenhuma interpretação, só para vocês verem como condiz com o que eu coloquei na primeira parte da minha exposição. Ele diz o seguinte: nós temos o costume de considerar o entendimento ou a compreensão como o essencial e os signos como algo acessório. Mas, nesse caso, por que signos? Por que ter os signos? Ou por que utilizar os signos? Se alguém pensa que é só para nos tornarmos compreensíveis por outros, então essa pessoa está encontrando nos signos uma droga que produz nos outros a mesma condição da qual eu padeço. Então, se o signo é inessencial, e se a única função do signo é comunicar um pensamento, então a função do signo é colocar o outro no mesmo estado alucinatório em que eu me encontro quando eu tenho as minhas ideias. Então, ele está propondo que esse ter as próprias ideias, entreter ideias, é um estado alucinatório. E aí ele diz: a linguagem deve falar por si mesma. E poder-se-ia mesmo dizer que o sentido ele é extraído da linguagem. Porque tudo que uma proposição diz, né, ou tudo que uma proposição significa, é dito por uma outra proposição. Então, quando você diz, bom, o que eu quero dizer é tal, tal e tal coisa, quando eu digo tal coisa, eu estou elucidando uma coisa pela outra. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, né? Eu certamente nunca pensei pouquíssimo nisso, porque é uma coisa estranha. Quando a gente conversa e quando alguém quer dizer para o outro
o que está pensando, sempre o que existe é a elucidação de palavras por palavras. A gente não sai por aí apontando para as coisas. Esse é um estágio muito primário da comunicação. Não é? Então, se você está na Finlândia, não fala no interior da Finlândia, ninguém fala inglês, você não fala finlandês, e você quer uma barra de chocolate, você entra na loja e aponta para a barra de chocolate. Aí o sujeito diz, o chocolate em finlandês é tal. Aí você aprende a palavra e diz, então, tal. Você está elucidando a palavra pelo objeto, mas isso é um estágio primário do uso da linguagem. Você não tem nenhuma linguagem constituída. É só uma emissão. Quando você tem a linguagem, é uma proposição que explica a outra, uma palavra que explica a outra, que é um dicionário. Explicação de palavras por palavras. E é por isso que o Wittgenstein diz uma coisa curiosa aqui, né? Compreender uma sentença é algo mais próximo de compreender uma peça musical do que se poderia pensar à primeira vista. Então aí ele diz, por que os compassos devem ser executados assim e não de outra maneira? Porque eu quero produzir este padrão de variação de volume e tempo. Ora, alguém poderia dizer, porque eu sei do que se trata. Mas do que se trata, afinal? Se eu quiser explicar esses procedimentos, tudo que eu posso fazer é traduzir esse quadro musical num quadro em outro meio, permitindo que um lance luz sobre o outro. Ou seja, se você quiser, quando você vai aprender teoria musical, você tem uma explicação do procedimento que inclui o próprio procedimento, mas que inclui uma elucidação verbal ao mesmo tempo. Então, um quadro lança a luz sobre o outro. É a mesma coisa quando você faz o famoso procedimento da ekfrase. A ekfrase é um procedimento da retórica clássica, que vem lá da Grécia Antiga, e que está vivíssimo até hoje, que é o seguinte, o dar a entender um objeto por meio de palavras. Então, por exemplo, quando o sujeito faz uma crítica de uma exposição de arte, a crítica tem aspectos de ekfrase o tempo inteiro, porque você precisa dizer que quadros estão sendo expostos, que aspectos da pintura chamaram a atenção, o que merece ser criticado, o que merece ser elogiado, por referência a elementos que são diferentes, não é, daquilo que está sendo dito. Então, quando o sujeito faz a crítica de uma apresentação musical, não é, e ele diz, por exemplo, a cantora, conhecida pela sua destreza técnica, infelizmente desafinou em diversos números. Não se encontrava numa noite boa. O que quer dizer desafinou em diversos números? Quer dizer que ela não manteve o fraseado no registro harmônico adequado. Bom, e nisso tudo eu faço o quê? Eu contorno o objeto. Ou o que eu faço? Eu reproduzo o objeto de outro jeito para que você possa entender do que se trata. Mas eu não leio o jornal e aperto. Agora existe isso na internet e aí mata a compreensão, né? Que aí você aperta um botão e vê a pessoa desafinando. Mas você não entende por que ela está desafinando. É na crítica que você vai entender por que aquilo está acontecendo. Então, se você for direto para a coisa não tem sentido. Ela vai adquirir o sentido quando esse sentido é produzido por essa dobra, esse redobramento do objeto num outro meio. Tem muita coisa para pensar aqui. Ele, em outra parte que eu achei interessante, ele diz aqui, poderia ser o Hume, né, dizendo do cego, compreender uma palavra significa conhecer como ela é utilizada, ser capaz de utilizá-la desse modo. É isso que é compreender uma palavra, e não
saber o que ela significa. Porque se eu abro o dicionário e eu vou numa palavra que eu não sei, o nome de uma planta medicinal, pode ser um nome qualquer. Se eu não sei que a planta tem um uso medicinal, eu não sei o que é a planta, porque ele vai dizer planta da família dos tais, tais e tais, encontrada geralmente em lugar tal. Bom, o que isso me ajuda na representação da planta? Se estiver lá, utilizada medicinalmente na preparação de compostos para combater, sei lá, a azia. Pronto, deu a finalidade da planta, eu entendi. Eu começo a ter uma ideia do que ela é. Se eu fizer só a referência, eu vou precisar, para toda a palavra, ter uma imagem. Um dicionário vai virar uma espécie de exposição, é uma galeria pictórica. E é evidente que nós teremos certos problemas nesse dicionário, que funciona assim. O que quer dizer a palavra sensibilidade, por exemplo? Tem um sentido fisiológico, tem um sentido filosófico, tem um sentido metafórico, tem um não metafórico. Sentimento é sinônimo de sensibilidade? Tem uma imagem para isso? Tolerância quer dizer o quê? Eu preciso de uma explicação. Ou seja, eu preciso, para entender o que é tolerância, de frases que elucidem essa palavra. Essa elucidação é que vai produzir em mim a compreensão, ou seja, que vai produzir em mim a representação do que é tolerância. Aí ele diz o seguinte, o Wittgenstein, né? Se compreender o sentido de uma palavra significa conhecer os modos gramaticalmente possíveis de aplicá-la, alguém poderia, então, perguntar: como eu poderia saber o que eu quero dizer com uma palavra no momento em que a pronuncio? Afinal, eu não posso ter o modo completo de aplicação de uma palavra dado em minha mente simultaneamente. Dado no espírito simultaneamente. Ao que responde o Wittgenstein. Eu posso ter na minha cabeça, ou no meu espírito, ou na minha mente, os modos possíveis de aplicação de uma palavra, no mesmo sentido em que um jogador de xadrez tem todas as regras do xadrez em sua cabeça, e o alfabeto, e eu tenho na minha cabeça o alfabeto ou a tabela de multiplicação. O conhecimento é uma espécie de reservatório hipostasiado a partir do qual a água visível flui. Isso quer dizer o quê? Né? É engraçado, né? Porque ele escreve de um jeito um pouco, às vezes, oracular. Né? Então, os comentadores do Wittgenstein são muito interessantes, porque é uma gente que fica quebrando a cabeça com esse estilo enigmático. Mas a ideia geral, assim, a gente não precisa interpretar tudo, é muito clara. Né? Eu tenho um conjunto de regras. E como é que essas regras são adquiridas? É aí que vem a coisa mais interessante. E aí o Wittgenstein reproduz também a tópica clássica, né, do Hume e do Condillac, principalmente. Como é que o conhecimento dessas regras é adquirido? É adquirido pelo uso, não é ensinado. Eu aprendo a falar a língua antes de saber a gramática. Isso é bem claro. O conhecimento da gramática é posterior. A gramática só pode ser ensinada, aliás, a alguém que já fala a língua. Porque se eu aprendo a falar a língua e a gramática ao mesmo tempo, é uma tortura. Né? Quem já estudou alemão nessas escolas, francês, em que as pessoas são massacradas com a gramática, vê como é difícil aprender a língua. Porque o normal é você aprender primeiro a língua e depois a gramática. Primeiro você fala e depois você sabe por que você está falando daquele jeito. Você vai saber disso depois, para aperfeiçoar, para aprimorar. Mas se você introduzir o esquema referencial, então esse caso
remete àquela regra, o aprendizado da língua simplesmente não vai fluir, não vai existir. Ele se torna forçado, artificial, antinatural. É claro, se algum de vocês for professor de língua, pode dizer, bom, mas isso que você está falando não chega nem perto de dar conta da complexidade do que é o aprendizado da língua. Tudo bem, mas a título de exemplo, eu acho que fica muito claro. Né? E o Kant vai dizer, né, o Wittgenstein repete isso. Como é que as pessoas aprendem a pensar? Ele diz isso num curso de lógica. Né? Na abertura do curso de lógica do Kant tem essa pergunta. Vocês sabem como alguém aprende a pensar? E a resposta é: alguém aprende a pensar pensando. O conhecimento das regras do pensamento é posterior ao pensamento. E aí diz o Kant, eu não poderia estar aqui inaugurando um curso de lógica hoje com vocês se vocês já não soubessem pensar. Porque senão eu estaria falando de alguma coisa da qual vocês não têm ideia nenhuma. Então, a prática é espontânea, ela precede a ciência, e a ciência é moldada, é calcada na prática, porque a ciência nada mais é do que a prática aprimorada. Então, a gramática ela é obtida junto aos falantes excelentes da língua. Os melhores falantes. A lógica é obtida junto aos melhores pensadores, aos melhores raciocinadores. E aí, é claro, a gente chega numa espécie de desfecho da exposição de hoje, que é isso, é essa descoberta da espontaneidade das regras. Né? E de uma espécie de perfeição do conhecimento que não tem a ver com um acabamento perfeito, né? Tem a ver com o fato de que a imaginação humana ela age, ela atua pelo hábito, ela vai construindo as suas regras pelo costume, pelo uso, e ela vai produzindo sentido à revelia de toda e qualquer instrução formal. É claro, a instrução formal ela vai aprimorar, vai ajudar a imaginação a produzir cada vez mais e melhor. Mas o material dessa produção já está dado. Então, se a gente voltar e pensar para que serve a linguagem, serve justamente para isso, né, do ponto de vista humeano, para aprimorar essa produção do sentido e para aprimorar o que o Hume chama de conhecimento. Então, a gente poderia dizer, bom, é uma visão típica do século XVIII, é uma visão típica do século XVIII que está na vanguarda da filosofia do século XX. Então, isso é um pouco de todas as nossas exposições, eu diria que a afinidade do Hume, só para recapitular, né, com a fenomenologia, ela é uma afinidade ilusória, se nós nos fiarmos pela exposição magistral do Lebrun, que eu usei aqui. Nós poderemos afirmar que a afinidade do Hume com o Deleuze ela é estratégica, e com o Wittgenstein eu diria que é uma afinidade de fato. Então a gente teria esses dois se entenderiam sobre muito mais coisas do que o Hume poderia se entender com o Husserl ou mesmo com o Deleuze, né, que entendeu muito bem o Hume. Mas o Wittgenstein é um pensador que espontaneamente chega num nível de afinidade com o Hume que eu acho extraordinário. Né? A nossa última exposição com o Foucault é uma afinidade fortuita. Nós vamos ver que é um caso muito interessante, porque aí é um desentendimento que leva a uma afinidade. Então, é isso um pouco o que eu tinha para falar hoje. Passo a palavra a vocês. Se é que há a palavra, né? Se vocês ficarem assim mudos de admiração, não precisam fazer nenhuma pergunta. Tudo bem. Você falou, então, que os filósofos do século XVIII, em particular, essa maneira de escrever. Então, não sei se daria para um clima. Isso.
Boa palavra. Olha que livro interessante. Uhum. Isso. A gente tem o código que eles tinham, que era a retórica. Como é que se aprendia a escrever no século XVIII? Aprendia a se escrever escrevendo em latim. Tanto que você tem textos dos filósofos da época dizendo: bom, mas isso é um absurdo, as crianças elas não aprendem a escrever em francês. Elas aprendem a escrever em latim e depois em francês. Só que quando você aprende a escrever em latim, você aprende a escrever do jeito que se escrevia na Roma Antiga. Ou seja, você aprende a retórica. Para aprender a escrever, você tem que aprender a retórica. Tem lá 5 partes da retórica. São 5, são 3, são 4. O que cada parte diz? Invenção, disposição, elocução. Tem elocução na escrita? Não tem. Etc. e tal. Então, você vai lendo os autores, começa pelos mais fáceis e vai indo até os mais impossíveis, e depois você vai escrever em francês. De modo que, por exemplo, no século XVII francês, o grande século de Luís XIV, né, do classicismo francês, os 10, 12 autores que são os autores clássicos franceses do século XVII, eles são autores integralmente retóricos. As cartas são escritas no gênero carta, as exortações são escritas no gênero exortação, a tragédia respeita as regras da tragédia, a comédia também. E é uma polícia que tem ali do estilo, dizendo: bom, será que o Racine pecou contra as regras nessa tragédia? Não, o que ele fez foi, na verdade, mostrar como é que você pode ter um uso engenhoso da regra. Alargou a aplicação da regra. Sempre vai dar na regra. E esse mundo maravilhoso, porque é um mundo maravilhoso, né, ele cai com uma revolução que é incrível, né, que libertou o espírito humano, que é a revolução do romantismo. O romantismo ele nada mais é do que a revolta contra as regras da retórica. Primordialmente, ele é isso. Ele é muito mais coisa do que isso, mas primordialmente ele é isso. Então, quando você tem... por que o Shakespeare só foi ser entendido com o romantismo? Porque no Shakespeare, justamente, você tem a violação deliberada e sistemática de todas as regras do cânon retórico. A tragédia shakespeariana ela não é uma tragédia stricto sensu. Então, quando você lê Sófocles e lê Racine, você percebe que é a mesma coisa. Você fala: pô, esses caras aprenderam a falar das mesmas coisas do mesmo jeito. Um em grego, outro em francês. Sêneca. Não é? Bom, eu sei o que é um autor trágico. Aí você lê uma tragédia qualquer do Shakespeare e fala: bom, mas isso não é uma tragédia. Uma tragédia não pode ter serviçais praguejando, prostitutas aconselhando duques. Isso não pode entrar numa tragédia, porque a tragédia ela está no registro elevado. Isso é a comédia. Ora, no romantismo, o que se foi recuperar? Justamente, bom, no Shakespeare você tem uma espécie de mistura dos gêneros que produz uma coisa nova. Não é retórica. Os grandes primeiros livros do romantismo inglês, então, as canções do Blake, depois as lyrical ballads do Wordsworth e do Coleridge. O que vocês vão encontrar nas lyrical ballads? O falar camponês versificado. O falar camponês versificado na França do classicismo existe, em Fontenelle. Ora, mas é o que o Hume diz no ensaio. Às vezes as coisas, as pastorais do Fontenelle parecem mais, as camponesas parecem mais damas parisienses do que camponesas, porque você não pode falar, você não pode colocar uma camponesa falando como ela fala de fato, porque está tudo errado o jeito que ela fala. E nas lyrical ballads do Wordsworth tem o camponês falando num registro elevado do que seria um camponês num registro elevado, não é artificial. Então, uma amplificação da natureza a partir de um material rudimentar.
No Rousseau tem isso também. Embora o Rousseau continue no registro da retórica, você vai encontrar no Rousseau, por exemplo, a valorização na educação da linguagem infantil. O Rousseau diz, bom, por que você tem que alfabetizar logo uma criança? Por que você não deixa ela do jeito que ela é por um tempo? Na retórica, bom, com 2 anos de idade, a pessoa já está aprendendo a declinar. Né? É um pouco isso. Com 10 anos, você tem que saber grego e latim, senão você não sabe escrever. Disso que se tratava. Com o romantismo, você implode esse cano. Né? E aí, uma coisa que não é fortuita, mas isso seria objeto para um outro curso, totalmente diferente, mas, enfim, eu posso divagar a partir da sua questão, porque é muito rica. Né? Ao mesmo tempo em que o romantismo está fazendo essa implosão desse cânon retórico, vem a Revolução Francesa e institui a democratização do ensino. Então, quando o ensino se torna obrigatório, gratuito e universal na França, as pessoas na província vão ter que aprender francês de Paris. O latim é secundário em relação ao francês de Paris. Tanto que em 40 anos, em 30, 40 anos, você tem escritores cuja primeira língua é o francês e não o latim. Esses que eu falei, Stendhal, Flaubert. Stendhal é um pouco antes, né? Já é um escritor para o qual o francês é mais importante que o latim. Já foi educado no sistema novo. O Rousseau não, aprendeu primeiro a escrever em latim, depois francês. O Hume também, primeiro aprendeu em latim, depois em inglês. O Kant nunca conseguiu parar de escrever em latim. O alemão do Kant é todo viciado, né, pela estrutura sintática do latim. Ele é um alemão totalmente original, porque ele tem esse vício de origem. Ora, no século XIX, se você tomar um Schelling ou um Hegel, já é um alemão, já é uma língua viva. É totalmente diferente. Porque aí justamente você tem essa quebra, né, com essa disciplina. Mas aí não é que o romantismo então ele liberta para instituir um vale-tudo, porque, como eu disse, como é que você vai exprimir a ingenuidade lá nas canções do Blake, né? Songs of Innocence, Songs of Experience. Como é que você faz o contraste entre a inocência e a experiência? Você não pode apresentar uma inocência em estado bruto. Você tem que amplificar a inocência, mas a partir do material rude. Você não pode aplainar. Porque o que a retórica clássica faz, e o que os escritores do século XVIII estão acostumados a fazer, é justamente ser oblíquos na referência às coisas grosseiras. Então, quando você percebe que o Hume está falando de sexo num texto, 4, 5 dias depois de ler o texto, você fala, não, na verdade ele estava falando de sexo no texto. Aquela frase, do jeito que ele montou, só pode ser uma referência sexual. Mas você tem que interpretar a frase para perceber. Não pode fazer um texto... Então, as ligações perigosas, que é citado como um texto pornográfico. Quem já leu as ligações perigosas na tradução do Drummond ou em francês, bom, não é bem o que a gente chamaria de pornografia. Né? Não tem nada explícito. Tudo é sugerido. Já é mais sugerido do que seria recomendável. Já é um texto que está transbordando ali. Né? No Diderot, por exemplo, a gente encontra... o texto principal do Diderot, O Sonho de D'Alembert, termina com uma referência explícita à masturbação feminina. Aí já está transbordando, mas é um texto que ele não publicou. Ele escreveu, leu o que ele tinha escrito e falou, pô, isso aqui não dá para publicar. Eu não posso dizer que uma das minhas personagens está com vontade de se masturbar. Não, isso é uma coisa que não passa. Não é que não passa numa censura, não passa no código. Eu não posso fazer um diálogo sobre a masturbação. Um diálogo sobre o movimento da natureza que termina com uma imagem de uma energia sexual vital. Isso é um contrassenso. É depois do romantismo que você pode falar disso, né? Que você pode falar da criança, do camponês, do pobre, né? Das pessoas que tem o desejo sexual ardente, das misturas entre as coisas. Isso é um tipo de coisa que estava relegado na retórica à comédia.
Plauto, Terêncio, esses autores todos da antiguidade, eles são autores jocosos, né?